É o seguinte, então, a gente vai falar sobre circuitos agora, elétricos, e a gente vai dar uma revisão, levando em consideração a questão de circuitos, análise de circuitos com harmônicos, tá? E aí, nós temos alguns elementos diversos, né, que vai ter comportamentos variados a partir da análise de circuitos envolvendo fluxo de harmônicos, correntes harmônicas e assim por diante. A partir do momento que a gente tem a possibilidade, conforme já dito, da superposição, a gente pode então pegar uma onda distorcida, a partir da série de Fourier, fazer com que ela seja representada por uma somatória de senoides, múltiplas, evidentemente, daquela onda fundamental. Faço a análise da fundamental em separado da terceira ordem, da quinta, da sétima, e assim por diante. Depois que eu fizer a análise como um todo, eu posso vir e somar para ver o que vai dar de resultado num determinado ponto. Eu não sei como passa um harmônico assim, uma onda distorcida do primário para o secundário de um transformador. Tá? No entanto, eu sei como que passa cada ordem harmônica do primário para o secundário do transformador. E eu posso fazer, então, pegar aquela onda distorcida, fazer a série de Fourier, decompor ela a partir da série de Fourier, fazer a análise pontual de cada ordem harmônica de um lado para o outro do transformador e recompor no secundário do transformador. Essa é a grande vantagem de se usar a Fourier, assim como foi falado também, né, em relação, por exemplo, a componentes simétricas e coisas do tipo. São maravilhas aí da matemática aliada à engenharia. E aí, como que cada elemento num circuito elétrico comporta-se quando eu vou analisá-lo em termos de ordens harmônicas? Ou seja, como que o resistor é o comportamento do resistor para frequências múltiplas de 60 Hz? Ele vai ser o mesmo valor de R? Como que isso vai se dar? Tá? Então, eu vou fazer elemento por elemento, aí depois a gente faz uma análise do circuito como um todo. Tá? O resistor, vou colocar aqui, para frequência 60 Hz. E aqui, para frequência para a frequência 60 Hz. E aqui, para ordem harmônica. Para ordens harmônicas. Para a frequência fundamental, 60 Hz, e para ordens harmônicas. O primeiro elemento é o resistor. Aqui, o resistor tem como grandeza a resistência. Em 60 Hz, nós temos, por exemplo, 10 ohms ali. O que vai ser, por exemplo, na sétima ordem harmônica? Numa frequência 7 vezes 60, 420 Hz. Tá? O resistor, eu vou falar elemento por elemento, aí depois a gente vai falar como que nós vamos utilizar em circuitos elétricos, na análise de circuitos elétricos. O resistor é um elemento que, com o aumento da frequência, ele tem um efeito que é chamado efeito skin, tá? É um efeito superficial. Tá? Ele vai fazendo com que aquele J, que é aquela densidade de corrente intrínseca a qualquer material condutor, aquele J passando pelo resistor, a densidade de corrente, com o aumento da frequência, ele vai fazendo com que a densidade de corrente diminua no meio de uma área de uma seção transversal. Aqui vai diminuir a densidade de corrente e aqui nas extremidades ela aumenta. E essa variação da densidade de corrente,
num material qualquer, num resistor, por exemplo, vai fazer com que haja, com o aumento da frequência, um aumento da resistência. Esse aumento da resistência, por sua vez, é chamado de efeito skin. Só que esse aumento da resistência, ele ocorre numa frequência em função da bitola, né, ou da área da seção transversal, que é o mais correto, bitola não é tão correto falar, tá? Quanto maior a área de seção transversal, por exemplo, do condutor, que é feito aquele resistor, mais evidente vai ser o efeito skin, e também em função de frequência, mas geralmente é para frequências acima da 17ª ordem harmônica, da 13ª ordem harmônica, certo? E aí ele vai aumentando aos pouquinhos. Para efeito de análise de circuitos elétricos, que é o nosso foco aqui, tá? A gente não vai considerar essa variação da resistência, né, do resistor com a frequência. Se aqui a gente tem um resistor de 10 ohms em 60 Hz, em 420 Hz, ele vai continuar com o mesmo valor de resistência de 10 ohms. A gente vai desconsiderar o efeito skin na graduação, tá? É algo que às vezes poderia ser melhor trabalhado na pós-graduação, e para frequências maiores, se vocês fossem trabalhar lá com as chamadas supraharmônicas e tal, aí o efeito skin já seria um pouquinho mais relevante. Existem várias regras para o efeito skin, não existe uma regra única, mas depende de um monte de fatores, tá? Mas a resistência, então, para o nosso estudo, em 60 Hz ou numa ordem harmônica, vai ser o mesmo valor. Ele é um elemento que não vai mudar, não vai alterar, tá? Primeiro ponto, isso. Vamos agora para o capacitor. O capacitor, ele tem, então, por grandeza, a capacitância, tá? E nós temos aqui, qual que é o comportamento do capacitor em termos de variação de frequência. A capacitância, ela é uma grandeza que depende aqui do dielétrico, da distância, da área. Então, depende de questões construtivas. Ela não depende da frequência. A capacitância, então, é a mesma para fundamental ou para a ordem harmônica. Todavia, nós temos que, no capacitor, para efeito de análise de circuitos elétricos, a gente trabalha com o capacitor, num circuito ele vai comportar, né, o que vai importar para a gente é a reatância capacitiva. Então, nós temos aqui, né, J menos JXC. Esse JXC, por sua vez, menos JXC, é igual a 1 sobre 2π FC. Tá? Então, está aqui FC. Vou colocar aqui como sendo F1. F1C. Tá? Quando nós vamos trabalhar o capacitor ou a reatância capacitiva, vou colocar aqui como sendo FUND, de fundamental. Tá? JXT FUND. Vou até apagar aqui para deixar mais bonitinho. Menos JXC FUND de fundamental ou JXC1, né? Então, tá aí. Agora, quando a gente está na ordem harmônica, numa ordem harmônica, vai ser menos JXCH, que vai dar igual a menos menos J, que multiplica 1 sobre 2π F1 vezes H, que é a ordem harmônica, né? Ó. F1 vezes H, vezes C. Ou seja, a reatância capacitiva com o aumento da frequência, ela vai diminuindo. Em função dos harmônicos, então, ela vai diminuindo.
posso escrever aqui também, ó, menos JXC fundamental dividido por H. Se for para a terceira ordem harmônica, eu vou pegar a fundamental e dividir por 3. Se for para a sétima ordem harmônica, eu pego o valor da fundamental e divido por 7. E assim por diante. Então, esse é o comportamento do nosso capacitor. Tá? Vamos agora já pôs esse coloridinho, mas tem... Agora vamos para o indutor. O indutor é igual a JXL. O indutor tem a indutância... antes eu vou falando a mesma coisa. O indutor tem como grandeza a indutância L. Tá? A indutância L depende do número de voltas, no número de camadas que eu vou enrolar no indutor, vai depender do material, vai depender da área da seção transversal interna aqui, ó, certo? Ao nosso solenoide, tá? Depende de uma forma geral de questões construtivas. Todavia, numa prática, né, laboratorial ou mesmo em campo, quando nós aumentamos a frequência, nós sabemos por circuitos elétricos que o L não varia. Daqui para cá é o mesmo valor de L. O que vai mudar é o JXL, que vai variar com a frequência. Tá? Só que vou apenas citar isso para vocês, que é algo que eu tenho que falar aqui. Tá? Na prática, com o aumento da frequência, existe uma diminuição da indutância no reator. O que é o reator? É um equipamento que tem um fio enrolado, certo? Que ele tem como funcionalidade principal a indutância, a reatância indutiva. O que acontece com o aumento da frequência? O aumento da frequência vai impactar no XL, só que em algumas questões práticas que a gente tem quando vai fazer filtro harmônico e tudo mais, certo? A gente vivenciou isso aqui no laboratório. A gente tinha medido a indutância, certo? Com um indutímetro que a gente tinha comprado e tudo mais. Chegou aqui, fez ensaios no laboratório e depois, a hora de fechar a ressonância do filtro, que vocês vão ver ainda sobre ressonância nas próximas aulas teóricas, que é o XL igual ao XT, não batia, certo? E a gente tinha feito com muito cuidado, né? Então, aí a gente ficou pensando, mas o que está acontecendo que não está batendo? É tipo, assim, o filtro harmônico era sintonizado na quinta ordem, tá? H igual a 5. Ele estava ressonando ali em H igual a 5,2, por exemplo. Tá? E a gente ficou, gente, é o capacitor que está errado? Não, o capacitor o capacitor é o mais fiel escudeiro do nosso circuito elétrico. Ele mediu ali aquele valor e pronto. Tá? Aí a gente foi fazer análise sobre a indutância. Entramos em contato com o pessoal fabricante da GE Grid Solution, que estava também no projeto, né? Aí até foi um ex-aluno nosso que nos atendeu, tá? Foi até do PET aqui da elétrica na época, né? E aí ele falou, não, mas vocês mediram a indutância na frequência do filtro? A gente falou, não, medimos com o indutímetro. Aí fomos lá no indutímetro, viu que o indutímetro media jogando um sinal de 1000 Hz. Certo? Ele falou, não, então isso aí está o erro, você tem que medir na frequência. Aí a gente foi entendendo
que a indutância também existe uma variação com a frequência. Mas por que a indutância tem uma variação com a frequência, se ela depende só de questões construtivas e não da frequência? É porque na prática, num equipamento, além da indutância em si, representativa ali da construção do reator, a gente tem que uma espira para com a outra, ou uma camada com outra camada, existe um efeito capacitivo intrínseco. E com o aumento da frequência, esse efeito capacitivo ele começa a ficar um pouquinho mais evidente, fazendo com que a indutância diminua um pouquinho. Por exemplo, esse indutor aqui é 100 microhenry, tá? Na frequência fundamental. Tá? Na frequência, por exemplo, de 1000 Hz, esse indutor pode ser, por exemplo, 98 microhenry, 99,5 microhenry, 98,5 microhenry. É uma variação muito pequenininha, mas se a gente quiser travar filtro harmônico, a gente tem que levar isso em consideração. Tá? Então, na prática, não é que o indutor, a indutância muda com a frequência, e sim que a nossa representação de um reator não leva em consideração, por exemplo, os efeitos capacitivos ali intrínsecos, tá? E fazendo com que haja uma variação. Para circuitos elétricos, para a nossa análise aqui, tá? A gente vai considerar a indutância do mesmo valor, mesmo porque essa mudança é muito pequenininha. Mas se alguém for mexer com filtros harmônicos e tal, a medição o ensaio para se chegar nesse valor de indutância é elevada. E para isso a gente tem um equipamento que chama ponte RLC, tá? Que é uma ponte que mede com alta precisão elementos passivos, resistores, indutores e capacitores, certo? E faz uma varredura de frequência. Ele mede, por exemplo, 60 Hz, 70 Hz, 80, 90, 100, vai até kHz. Tá? É bem interessante essa ponte. Tá? E isso aí eles usam nos laboratórios. A gente já viu isso em laboratórios, tanto no LabTech, na GE, por exemplo, tem também. Tá? É bem interessante. Mas, para nosso efeito aqui, ele não muda, né? E ele vai ser o mesmo valor de L. O que vai mudar é, sem dúvida, o XL. Vai ser 2πf1L. Tá? Esse aqui, vou apagar de novo. Eu vou pôr como JXL, funde de fundamental. Tá? Então, 2πf1L. E aqui vai dar JXL. Meu L está parecendo um C. XLH, que vai dar igual a J2πf1H, L, que vai dar igual a JH, que multiplica XL fundamental. Por quê? Porque 2πf1L é XL fundamental. Tá? Vou pôr só o H aqui multiplicando. Então, a gente vai chegar nessa nosso equivalente aqui, para ordens harmônicas. E aí, tem outro elemento aqui que eu quero também considerar. Uma fonte de tensão na ordem fundamental, vou até colocar deitado aqui, tá? Essa aí é a fonte de tensão unifilar dela na ordem fundamental. Tá? Uma fonte de tensão bonitinha. E aqui tem o JXS funde, né? A depender do nível de curto-circuito e tal. Quando nós vamos trabalhar para a ordem harmônica, tá? Essa fonte, se eu for considerar um gerador síncrono, ele tem uma representação própria, tá? Se eu vou considerar um gerador síncrono. Só que eu estou considerando um equivalente do sistema.
um S de curto-circuito, tá? Vou pôr aqui também um S de curto-circuito. Esse S de curto-circuito, eu vou chegar a um valor equivalente do sistema. Na ordem harmônica, essa fonte de tensão aqui, ela vai ser um curto-circuito. Então, é como se os harmônicos daquela ordem, né, fluísse todo por aquela parte do sistema. Então, a gente vai ter J, XS, H, tá? Então, aqui, ó, é um curto-circuito. Então, é isso que vai se tornar os equivalentes elétricos do sistema. Fonte de tensão equivalente, por exemplo. Ela vai se tornar um curto-circuito. Tá? E, por fim, o seguinte. Os harmônicos, eles podem ser representados como fonte de tensão ou fonte de corrente. Tá? Eu representar algo como fonte de tensão ou fonte de corrente, a fonte de tensão a gente tem o chamado equivalente de Thevenin, tá? A fonte de corrente a gente tem o equivalente de Norton. Tanto faz um como o outro. Mas na vida real e tudo mais, como que é o comportamento do sistema elétrico? O sistema elétrico é uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente? O sistema elétrico na vida real, no dia a dia, certo? Se eu ponho ali naquela tomada, não dá para vocês verem, mas tem uma tomada ali. Se eu ponho na tomada um equipamento, ali a gente tem uma tensão constante, certo? Ou com variações muito pequenas. E assim sendo, a característica do nosso sistema elétrico como um todo é de fonte de tensão. Fonte de tensão é uma tensão constante, aí a corrente vai ser uma consequência da impedância e da tensão que foi aplicada. Tá? O que é uma fonte com característica mais de corrente? É que tem uma fonte ali que sai 1 ampere. Aí eu pego e mudo a impedância aqui, ela vai aumentar ou diminuir a tensão. Né? A corrente é constante, então a gente fala que aquilo ali tem uma característica mais de fonte de corrente. Tá? O circuito elétrico, então, como um todo, para a ordem fundamental, a gente trabalha com fonte de tensão, né, para representar ali a geração de energia. Todavia, quando a gente vai trabalhar com equipamentos gerando harmônicos no sistema, distorções harmônicas no sistema, é mais comum que esse equipamento seja simbolizado, representado como uma fonte de corrente. Por que é mais comum que ele seja representado por uma fonte de corrente? Porque esse é o comportamento do equipamento. Se a gente pega, por exemplo, um retificador e ele está gerando, por exemplo, 1 ampere de quinta ordem harmônica, tá? A tendência é que ele vai gerar esse 1 ampere o tempo todo. Se mudar a impedância do sistema, ele vai aumentar ou diminuir a tensão, mas ele vai estar jogando no sistema esse 1 ampere, tá? Isso é válido 100% das vezes? Não, não é válido. Mas a representação comum é fonte de corrente. Tudo bem? Porque existe equipamentos, por exemplo, a gente já teve em parque eólico, fazendo medição de harmônicos de alta frequência, né, que o comportamento dele era fonte de tensão e não fonte de corrente. Mas era a frequência de 4 kHz, era muito alta a frequência. Então não é regra o tempo todo, mas para nossa representação em circuitos elétricos, para eventuais avaliações, por exemplo, entrar no mestrado, por exemplo, na qualidade de energia, tinha que fazer uma prova e a gente trabalhava muito isso daqui. Aí as representações eram mais fonte de corrente mesmo, tá? Em geral é fonte de corrente. O resultado daria o mesmo, gente, mas é só algo que eu estou passando para vocês, como que geralmente é utilizado. Por enquanto, então, tá só as representações, aí a gente vai passar para a análise do circuito, que eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro aplicar isso aqui na prática, como que vai ser. Eu não estou abrindo para perguntas, porque o som está na outra sala, esse problema da pergunta. Mas daqui a pouco, se vocês tiverem dúvida, eu vou para a sala ao lado e tiro.
Veja bem, eu vou colocar um circuito elétrico aqui, tá? Nesse momento é só para a gente trabalhar a representação. Depois que vocês tiverem visto todo o material teórico, aí a gente vai poder fazer exercícios e tal, tá? Eu vou apenas apresentar como que se dá a análise do circuito tendo em vista harmônico. Vou começar com algo bem, vou começar assim, vou mostrar aqui algo bem trivial, que é aquilo que a gente já tem visto aí na análise de circuito como um todo. Nós temos, então, um determinado ponto aqui, uma fonte de tensão, e aqui a gente tem um nível de curto-circuito. Vamos dizer que a gente tem uma tensão aqui, né, sei lá, eu acho que eu vou ter que jogar uns valores de tensão aqui. Não precisa nem jogar, não. Vai ficar de forma teórica. Aqui nós temos um transformador que é o transformador T, tá? E nós temos aqui o PAC, né? Então, isso aqui já está até manjado de vocês, né? Então, e aqui nós temos uma carga, uma carga P mais JQ, que é uma carga industrial, tá? E vamos dizer que aqui nós temos também um banco de capacitor. Esse banco de capacitor tem uma carga Q capacitiva, QC, ou menos JQC, tá? Ou CAP, menos JK. Então, esse aí é nosso circuito. Vou colocar aqui também, tá? Que aqui tenha uma fonte harmônica. Ah, eu vou pôr já o símbolo da fonte harmônica. E de ordem H. Ó, I de ordem H. Tá? Tem um harmônico sendo, por exemplo, 5 ohms, ângulo de zero, né, de sétima ordem harmônica. Tá? Mas a gente vai fazer isso mais adiante, a análise de circuitos como um todo. Tá? Aqui é só mesmo uma introdução. P mais J aqui. Tá. Então, nós temos esse circuito aqui. Aqui nós temos o trafo, né? Vou pôr trafo. E aqui nós temos um equivalente elétrico, né? Um equivalente elétrico. Esse equivalente elétrico, ele é então o equivalente da rede a partir daquele ponto ali de análise, tá? A primeira coisa, eu vou fazer o seguinte, para frequência para F1, né? Ou fundamental. Ou frequência fundamental, tá? A gente tem o seguinte, aí vamos referir a uma tensão. Referido a V, ao potencial V. Uma tensão genérica. Eu geralmente estou usando isso aqui muito 13.8, né? E aí, aqui que é muito interessante, porque aqui que não dá para pôr em PU, viu? Porque seria PU em cima de PU, mas enfim, na análise de circuitos elétricos. Ou para fundamental ou para F fundamental. F fundamental. Tá? Aí, referido a uma tensão V aqui de forma genérica, que poderia ser o V daqui, 13.8, igual a gente tem feito. Veja bem, nós vamos então fazer o circuito elétrico para a frequência fundamental. O circuito elétrico para a frequência fundamental não muda em relação àquilo que vocês já vem fazendo. Então, a gente tem aqui um diagrama unifilar, tá? Aqui eu vou pôr uma resistência.
em paralelo com uma indutância, P mais JQ, em paralelo com um capacitor, com um bloco de capacitor ali, tá desse jeito. Aí a gente vem aqui o seguinte, JXS fundamental, JXT fundamental, JXL fundamental, menos JXC fundamental. E aí, V dividido por raiz de 3, ângulo 0. Desse jeito aqui. Aí vem algumas questões. Primeira, a resistência é o mesmo para a fundamental e para as outras ordens harmônicas. Então, eu vou pôr R e não vou pôr fundamental, porque o R é o mesmo na fundamental e não nas ordens harmônicas. O R que eu encontrar aqui é o mesmo, né? Vale para todos. Tá? Outra questão. Essa fonte de corrente aqui, ela representa o que na ordem fundamental? A fonte de corrente numa ordem diferente daquela que da frequência para a qual ela está injetando, ela representa um circuito aberto. A fonte de tensão para a frequência diferente daquela que ela está atuando, injetando tensão, injetando potência, vamos assim dizer, injetar tensão é estranho, certo? Ela torna-se um curto-circuito. Fonte de tensão, frequência diferente dela, curto-circuito. Fonte corrente, frequência diferente dela, circuito aberto. Então, ela não existe aqui na fundamental. Aí você me pergunta, como que eu faço para achar o XS? Fundamental, a mesma coisa, XS fundamental é igual a V ao quadrado, que é a referência que eu usei, dividido por S de curto-circuito. Tá? Como que faz para achar o XT fundamental? Mesma coisa de sempre. Tá? É igual a X percentual dividido por 100, tá? Que multiplica V ao quadrado dividido pelo S do transformador. Como que faz para achar o R? V ao quadrado dividido por P. Como que faz para achar o XL fundamental? Vai ser igual a Q, V ao quadrado dividido por Q. Tá? E por fim, o XC fundamental vai ser igual a V ao quadrado dividido pela potência capacitiva. Tá? E isso a gente achou, então, todos os elementos para a condição fundamental. Com exceção da resistência, que é o mesmo que vai ser encontrado para a fundamental, vai ser o mesmo valor para as outras ordens harmônicas. Tá? Então, isso daqui, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fala que eu vou na sala ao lado. Ou no final eu posso estar respondendo. Então, agora eu vou apagar isso daqui e vou fazer para ordem harmônica. Como que vai ser para a ordem harmônica? Então, nós achamos tudo para fundamental. Ok? Agora vamos fazer para a ordem harmônica. Apagando. Ao invés de ser F1, vai ser agora para ordem H. Referido à tensão V. Não sei se é H. Referido a alguma coisa.
Aí, agora, gente, certo? Nós vamos fazer o circuito novamente. Essa fonte de tensão vai virar um curto-circuito. Nós temos, então, apenas a impedância representativa, tá? E aqui vai ser JXDSH. O transformador vai ser JXTH. A resistência aqui, representativa do equivalente B, vai ser o mesmo R encontrado a princípio, não muda. A reatância indutiva, representativa aqui de máquinas e tal, rotativas, XLH. O banco de capacitor menos JXCH. E agora, nós temos o I de ordem H. Tá aqui colocado. E aí vem uma questão. Como que eu vou encontrar cada elemento deles? Vou ter que calcular tudo de novo, só que no lugar de 60 Hz, eu ponho H, por exemplo, igual a 420 Hz? É uma possibilidade. Só que a possibilidade mais tranquila de se fazer é a gente calcular ela em função da fundamental. Eu venho aqui e faço assim, ó. XSH vai ser igual a H que multiplica XS fundamental, porque é indutância. XTH é igual a H vezes XT fundamental, o valor que foi encontrado lá no circuito fundamental. O R é igual a R, tá? Ó, RH é igual a R fundamental, que é igual a R, que eu nem mudei, tá? XLH é igual a H, XL fundamental. XCH, que é o que vai ter que prestar atenção, que é o XC fundamental dividido por H, tá? E com isso nós temos todos os elementos aqui colocados. A corrente que foi informada aqui vai ser a corrente aqui inserida. Não precisa dividir por raiz de 3, porque é uma corrente que está sendo informada ali na linha. Aí vem uma questão. E se eu quiser fazer isso, por exemplo, para a quinta ordem e para a sétima ordem? Aí o H, a princípio, vai ser quinta ordem. Vou pôr tudo em função de quinta ordem, multiplicar por 5, dividir por 5. Vou pôr a fonte harmônica de quinta ordem que tem que ser informada, se ela existir. Depois eu vou fazer para a sétima ordem. Vou fazer de novo tudo para a sétima ordem em função daquilo que eu achei na fundamental. Tá? E vou pôr a fonte aqui de sétima ordem, então eu teria que dar os valores das fontes se elas existirem. Tudo bem? E depois, quando for fazer análise de circuitos elétricos, o que eu vou fazer? Uma vez montado isso daqui, eu poderia pedir para vocês assim, ó, calcule o valor da tensão de ordem VH aqui no PAC. Como que eu calcularia a tensão VH no PAC? Isso aqui não é uma fonte corrente? Basta pegar a fonte de corrente, o IH, multiplicar pelo Z equivalente, tá? Eu tenho um VH no PAC. Ah, eu quero achar nesse ponto. Aí eu tenho que ver qual que é a corrente que está vindo para cá, fazer um divisor de corrente aqui, né? E achar nesse ponto e assim por diante. Ou acho a tensão aqui, vejo a corrente que está vindo para cá, vai dar um trabalhinho maior. Mas é análise de circuitos, certo? Aí eu posso achar, por exemplo, o VH de quinta ordem, de sétima ordem, e achar a distorção harmônica total naquele ponto que vocês vão ver nas próximas aulas teóricas e tal. Todavia, a ideia de
análise de circuito no ambiente com harmônico é a gente fazer a análise de cada ordem harmônica. Depois a gente pode juntar, se for necessário, ou pode fazer as avaliações diversas. Mas o comportamento da quinta ordem aqui não vai ser o mesmo comportamento da sétima ordem. Vai haver diferença, porque nós temos variações diferentes. Por exemplo, aqui vai aumentar com a sétima ordem, aqui vai diminuir com a sétima ordem, então vai vir mais corrente para o lado de cá em detrimento daqui. Então, essa análise tem que ser feita de forma como se fosse uma fotografia para cada ordem harmônica. E eu sugiro para vocês fazerem, então, o fundamental. A partir da fundamental, a gente pode fazer os circuitos para várias ordens harmônicas. E com isso, dá para fazer um monte de exercício, tá? Provas e assim por diante.